Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast Ribalta, que é um projeto criado para discussão de teatro, cultura e assuntos afins. Vocês podem acompanhar o nosso programa no YouTube ou nas plataformas digitais. Esse projeto nasceu há 2 anos, graças à junção de 6 amigos, 4 que estão aqui na apresentação e 2 que estão atrás das câmeras, mas são completamente importantes para a gente levar esse projeto adiante. Eu tenho aqui do meu lado o diretor Marco Antônio Rodrigues, o diretor Eduardo Tolentino, o ator e autor Oswaldinho Mendes e a nossa primeira convidada dessa nova série do podcast é uma atriz que literalmente dispensa qualquer tipo de apresentação, mas ainda assim eu vou pedir para que ela se apresente. Denise, se você tivesse 1 minutinho para se apresentar, o que você falaria a seu respeito? Nossa, isso já é um desafio. Bom, eu sou Denise Fraga, mais artes, Denise Rodrigues Fraga, de batismo. Hoje eu acho que eu consigo me chamar de artista, não só de atriz. Eu sou uma atriz, eu escrevo umas linhas por aí, eu fiz do teatro a minha vida, por inquietação, eu tenho feito teatro continuamente. Uma hora da minha vida eu escolhi teatro, mas eu acho que, mais do que tudo, como eu posso me definir, eu sou uma pessoa inquieta, muito feliz com a profissão que eu escolhi, porque ela hoje faz da minha inquietude, da minha angústia, o seu maior combustível. e, portanto, eu acho que eu me sinto uma pessoa feliz, porque eu tenho a proeza de transformar angústia em beleza. Pronto. Fiz a minha apresentação, olha, já que tá eu não... aprovado. O Sérgio esqueceu de se apresentar. Esse é o Sérgio Rovere, dramaturgo, muito querido, e ele é nosso roteirista mor. Nosso palteiro. Ele vai sugerindo tudo pra gente e disciplinando um pouco a gente também. Denise, você falou uma coisa tão bonita aí da angústia, né? E acho que a coisa da arte está sempre ligada a essa questão da angústia e do maravilhamento, né? Como é que você entende isso? Porque eu vejo que a tua obra, os espetáculos que eu consegui acompanhar, teus, tem sempre um lugar de maravilhamento, né? Você traz sempre para as pessoas uma esperança. E acho que isso é muito forte na arte e na tua arte. O que você pensa? Bom. Que bom você falar. Eu adoro essa palavra maravilha, né? O Einstein falava, é preciso maravilhar-se, né? Mas você acha que esse maravilhamento é meu ou eu tento provocar? Eu acho que você tenta provocar isso e é teu. É da tua. Você tem muita empatia. Ai, que bom você falar isso, porque eu sempre falo que quando a gente está ensaiando, que eu falo a gente tem que fazer uma coisa espetaculosa. Nem existe essa palavra. Mas eu falo, o público quer uma coisa espetaculosa. E eu acho que através desse maravilha, adorei essa palavra, eu vou usar muito, obrigada, Marco. Bom. Através da coisa do espetáculo, né, da captura, né, é uma coisa que eu sempre me coloco quando a gente está ensaiando. Eu sempre falo muito assim, a gente não pode soltar a mão da Dona Maria, né, a gente não pode deixar de capturar, ainda mais eu acho que agora a gente lida com uma plateia, com todo mundo com atenção muito estragada, né. As pessoas estão com a atenção dinamitada e a gente não pode, eu acho, nunca exigir paciência do público, porque o público já está tão arredio, né? Eu acho que a gente tem que sempre se preocupar com esse maravilhamento mesmo. Eu falo, a gente precisa, de uma certa maneira, entre aspas, mas a gente precisa enganar eles, né? Sim. Fazer uma espécie de encantamento, né? A gente não pode esquecer da nossa primeira, eu acho que faz parte, a parte primeira do nosso ofício é o encantamento, a comunicação, o contador de histórias, aquele ator mambembe que batia
panela virou já outro significado, mas assim, que chamava atenção na praça pública para o meu espetáculo dessa noite, porque senão eu não comia, né? Então eu acho que a gente tem que ir atrás desse maravilhamento, de provocar esse maravilhamento, ainda que com o coração sangrando, né? Ainda que você acha que o público precisa ter certa paciência para atravessar aquelas pedras, mas acho que a gente tem que sempre passar como diz, um verniz, um óleo nessas pedras para que eles achem que não estão andando em pedras e quando eles veem, eles estão andando em pedras, né? Sempre falo muito isso, assim, que eu acho que não tem... essa coisa assim, uma peça cabeçuda, uma peça difícil. Eu sempre falo assim, não tem a gente não pode ser fácil, não é para ser fácil, mas precisa ser claro. Yeah. Né? A gente não exigir facilidade, que eu acho que a gente está sucumbindo aí a todo mundo achar que o público não entende. O público entende tudo. Desde que seja claro. Né? Com os Brechts mesmo que a gente montou, eu falava sempre isso. O público vinha e falava assim, nossa, mas eu adorei, eu achei que porque era Brecht. Eu falei assim, mas tudo que o Brecht queria era comunicar, né? Então, eu vou pegar esse gancho. Você falou do Brecht. A minha primeira pergunta não será minha, será do Brecht, que você gosta tanto também. O Brecht perguntava para os atores, acho que foram os atores dinamarqueses, num poema lindo dele, né? Que ele sugere coisas para o ator, do ofício do ator. E ele começava esse poema perguntando, vocês vieram fazer teatro. Agora uma pergunta, para quê? Sim, para quê, né? Eu acho que, Oswaldo, uma hora da minha vida, eu agradeço essa angústia contínua que eu tenho, mas assim, uma hora eu falei assim, o que você quer com isso, Denise, né? Eu tive um sucesso, essa palavra é tão ruim, mas assim, no início da trajetória na televisão, né, com o Retrato Falado, eu fiz algumas novelas, eu tive, com 28, eu estava fazendo TV Pirata, então eu tinha um reconhecimento cedo pela televisão, né? E eu acho que chegou uma hora que eu fiquei, sei lá, faltava um negócio. E eu fiz essa pergunta, assim, o que você quer com isso? Para quê? Né? O que você vai fazer com essa coisa que te reconhecem na padaria, né? Com essa comunicação que você tem. E eu sempre fui realmente muito... como diz, fascinada pela vida cotidiana e pelo quanto de haver de interesse, não só, né? Eu me perguntei, o que você quer? Qual o máximo que você quer dessa carreira? Ser protagonista da novela das 8, decorar 100 laudas por semana e fazer aqueles textos que... Né? E aí eu ia ver... Eu me lembro que eu estava fazendo o Trair e Coçar é Só Começar, que foi um grande sucesso popular, que foi uma grande escola para mim, mas eu, na época, enfim, eu era incrível, mas eu fui ver a Gaivota. E eu cheguei em casa, eu chorei muito, porque eu falava assim, quando é que eu vou falar esses textos? Né? Me faltava poesia, exatamente. Me faltava poesia e doar poesia, né? E coisa que você não tem na televisão. É muito raro você ter um texto de televisão que ele seja poético, né? E eu sempre acho que você é salvo pela poesia. Né? Quando o público vai ao teatro, eu acho que hoje o teatro tem uma grande função que é dar palavras para as angústias. Palavras que eles não têm mais como ter, porque se lê cada vez menos, a vida está muito rasteira, né? A vida digital colocou uma rasteirice aí muito grande. Então, eu vejo as pessoas falarem uma coisa para mim, hoje com o teatro, que elas falam assim, eu tinha vontade de pegar um papel na bolsa para anotar. Nunca as pessoas me pediram tanto o texto depois da peça. E eu falo, mas isso está na estante. Né? Então, eu acho que a gente, de uma certa maneira, o ator virou esse como diz, esse carregador da palavra. Né? Eu falo que nós somos polidores de palavras. Que a gente pega o livro da estante, tira aquela poeira. Não, isso quando eu escolhi os autores para dizer o que eu queria dizer. Né? Brecht, Dumas, né? O Fauzi... que eles estavam dizendo coisas que eu achava urgentes serem ditas. E
E eu me fiz valer da palavra de autores que eu li e falei, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer isso, né? Quando eu fiz o Galileu do Brecht no teatro, eu fiz o Galileu, né? Uma ideia fracassada em si, porque essa pessoa que vos fala resolveu fazer o Galileu. Porque eu não queria fazer a Virgínia, filha, eu queria falar aquele negócio lá. Eu queria dizer aquele texto, né? E eu queria dizer, falando assim, tá entendendo? Que eu fico muito querendo que entendam, né? O Fauzi falava muito pra mim assim, Denise, não sublinha, toda hora você duvida que o público vai entender, porque eu acho que eu tenho uma ânsia tão grande de também levar o que as pessoas que acham que não entendem qualquer uma erudição qualquer que o teatro possa oferecer, um hermetismo nas palavras, que eu fico querendo dar uma forma comunicadora e esse maravilhamento ali na palavra, mas sempre foi a palavra. O Eu de Você, ele inaugurou uma outra coisa para mim, que foi essa peça criada na sala de ensaio, onde a gente também botou a mão na massa da escrita, mas sempre trançando com textos prévios, né? O barato do Eu de Você, eu não queria fazer uma peça que fosse uma história real, uma peça sobre histórias reais. Eu queria justamente trançar a história real com Drummond, com Clarice, com os autores que me moviam, né? A Wisława Szymborska, que eu estava lendo na época e virou uma das minhas poetisas preferidas. E, enfim, eu acho que isso, para responder a tua pergunta aqui, se deixar eu falo até amanhã. Eu sou muito empolgada com esse ofício, mas eu acho que, por que eu faço teatro? Para salvar os outros com poesia. Ô Denise, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é essa questão da angústia, né? Aos 28 anos e tal. Hoje, você é um dos raros artistas brasileiros que lota um teatro no país inteiro, né? Mesmo não tendo uma assiduidade na televisão, né? Então, quando você olha a tua carreira tão consolidada no teatro e tão respeitada, essa angústia diminuiu? Você conseguiu aplacar um pouco ela? Tipo assim, tomei a decisão certa? Ou ela ainda permeia alguma coisa? Eu tô rindo disso, porque ontem à noite eu tive uma conversa com o Luiz. O Luiz dirigiu várias das nossas peças, né? E ele fica falando que ele é diretor de cinema, não de teatro. Agora eu acho que ele vai falar que ele é diretor, que já dirigiu bastante, porque eu ficava puxando dele pro teatro. Mas, assim, ontem à noite eu falava isso, assim, porque acaba a peça, eu falo assim, não, foi legal, mas aquela hora, eu acho... Aí ele fala, caramba, nunca tá bom. E eu falo, não. Nunca tá bom. Mas eu sinto que, assim, eu tenho que cuidar disso, né? Porque senão é desconfortável, a angústia. Eu acho que eu cuido. O que eu aprendi é reconhecer a angústia como combustível, talvez. Então, eu sempre tenho muito medo porque o nosso trabalho é tão móvel, né, Robert, que, assim, sempre falo que a gente é escultor de nuvem. Né? Vai esculpir a nuvem, aí sai, aí não vai, o trombo do elefante já não é, né? Então é um negócio que ele é móvel. Então, inclusive eu acho o teatro tão fascinante porque ele é uma eterna busca de perfeição que você nunca vai atingir. Né? Você vai toda noite para lá e tenta fazer aquilo daquela forma que você acha que é perfeita, você nunca consegue, mas você tem o dia seguinte. Tanto que o meu problema com cinema, que eu adoro fazer cinema, mas é muito frustrante para mim, porque eu tô lá lavando a cabeça depois de um dia de filmagem, no chuveiro, aí eu tenho a ideia de fazer a cena. Daí já foi. E aí já tá na lata. E aí eu falo, é muito maluco, porque eu falo a fala. Eu devia ter feito assim, e não dá mais. Né? Porque eu sou viciada no dia seguinte. E eu sou viciada na esperança, né? Quem é viciado no dia seguinte é viciado na esperança. Eu tenho a esperança daquilo sempre. E eu vi muito, assim, eu fiz temporadas muito longas, né? E eu vejo o quanto que você modifica aquela massa durante a temporada. Né? E quanto que você vai aprimorando. E assim, os atores que trabalharam comigo devem... Alguns gostam muito de mim.
Eu acho que muitos gostam de mim. Mas é que assim, deve ter gente que fala, nossa, ela é de enlouquecer. Porque eu fico assim, amanhã, vamos fazer uma pausinha ali naquela hora. E você consegue realmente coisas incríveis. Vou contar uma historinha, posso? Rapidinho? Pode, claro. Na visita da velha senhora, é uma mulher, para quem não sabe, é uma mulher que faz uma proposta que ela dará 1 bilhão para essa cidade da qual ela saiu grávida e escorraçada na adolescência. Ela volta muito rica e a cidade está falida e ela diz que ela vai dar 1 bilhão caso para a cidade, para saldar todas as dívidas, para melhorar a cidade, se alguém matar o Crank, que foi esse cara que a engravidou e que na época mentiu dizendo que o filho não era dele, enfim. O que acontece? Uma certa hora, tem um tribunal que a gente fazia com a plateia, que as pessoas votam se Crank deve ou não morrer para que a cidade seja salva. E eu ficava muito impressionada. A gente estreou no SESI, muita gente na plateia levantava a mão. E eu, como sou assim, obstinada pela esperança de um mundo melhor, eu achava aquilo terrível. Eu falava assim, gente, que coisa impressionante. Muitas pessoas levantam a mão deliberadamente achando que, sim, ele tem que morrer. Precisa alguém mate ele para que a cidade ganhe 1 bilhão. E aí, um dia, teve um papo depois da plateia, até uma menina, que eu me lembro que ela falou assim, eu levantei a mão. Aí eu falei assim, por quê? E essa menina falou muito, porque a cidade estava precisando. E aquilo me ofendia, aquilo me deixava... Eu falava assim, gente, tem alguma coisa errada com o que a gente está fazendo. Porque as pessoas estão levantando a mão no final. E aí eu fui vendo que eu estava emprestando a minha empatia, o meu carisma como atriz e comediante para aquela personagem terrível. E isso, claro, fazia com que muita gente ficasse do lado dessa ideia de Crank ser morto. Eu colaborava para aquilo. O próprio Duhamel fala, não há nada que atrapalhe mais essa tragédia do que não ser montada como uma comédia. Né? Ele põe tragicomédia, ele faz um pós-fácil, ele escreve em tempo cômico, né? É brilhante o que ele faz. Só que numa sociedade que está com a linha ética ali em dia. Com a linha ética elástica do jeito que a gente anda, o que acontecia? As pessoas levantavam a mão e a ironia ia para lá. E eu falei, eu estou fazendo ela muito engraçada. Aí eu comecei a falar assim, eu vou apertar essa corda. E eu comecei a criar horas mais terríveis. A falar, não agora não é para rir, não. Agora não é para rir, não. E eu ficava obcecada por isso. E aí chegou uma hora... A gente foi viajar, a primeira cidade da turnê era Campinas. Um público bem conservadorzão, né? Os teatros... Porque, assim, o que eu gosto é de justamente levar Brecht para teatro perfumado, né? Para quem precisa do Brecht, né? E para quem nem sabe o que está vendo e fala, nossa, pior que é. Né? E aí, chega aquele público bem assim, conservador, né? De teatro mais burguês e tal... Um monte de gente levantou a mão. Eu falei assim, caramba. Aí a gente foi viajando, né? E eu apertando a corda do terrível, mas sem perder o humor. Mas falando assim, não é pra rir assim, não. É pra rir aqui. Porque a risada, tem uma voz, né? A risada, ela não é uma risada pura e simplesmente. A risada, ela é uma voz em si. Você fala, mas não é essa risada que eu quero. Essa risada não interessa. Porque se eu fizer uma piada homofóbica, vão rir. Mas essa risada não me interessa. Então, fui controlando a qualidade da risada no ouvido. É um negócio bem maluco, mas existe, né? Quando você faz muita comédia, fica ali aquilo direto. Aí, eu fui apertando a corda. Primeira cidade da turnê, Campinas. Última cidade da turnê, depois de 1 ano e pouco, Campinas. Uma pessoa levantou a mão. Olha só. E aí eu vejo, isso é uma vitória para mim, isso é prêmio de teatro. Isso eu falo, preciso ganhar prêmio de teatro. Prêmio de teatro é isso. Prêmio de teatro é você entender... o que você pode fazer? As pessoas, como é que, na mesma cidade, no mesmo lugar com o público, mais ou menos, coisa, muita gente na plateia levanta e depois uma. Eu acho isso muito sintomático. As pessoas foram parando de levantar a mão em massa, né? Diante do que você, como ator, de sutilezas aqui, né? A cena final do Galileu, que era 2h20 depois da peça. A peça estava com 2h15. Na cena final do Galileu, quando o Galileu tá velho, eu e Daniel Warren, eu ficava com ele assim, não, essa hora. E eu vi aquela plateia reagindo em risada, em ironia.
E eu falava assim, é possível a palavra ser, né, você, através de silêncios, através da partitura mesmo, da escolha de um ator, você conseguir apurar a comunicação mesmo, o encantamento, o maravilhamento. Denise, duas coisas apareceram, mas vou começar por uma delas, a outra deixa para depois. Você fala desse preparo constante numa montagem, que ela vai se alterando e tudo. Tem uma discussão que a gente teve muito aqui, uma certa perda da responsabilidade do ofício. Quer dizer, nós fazemos um ofício que tem uma sintaxe, que tem um domínio corporal, vocal, espacial, de pensamento. Como é que você vê para você, na sua formação, essa questão do ofício? De onde você começou, de onde você está e o que você observa em relação a isso? Bom, Eduardo, você é o meu precursor. Eu sei sair da escola de teatro direto para o Tapa, né? E assim, esse amor pela palavra, ele vem já desde, né, do nosso Festival de Teatro Brasileiro lá no Tapa, que você vai entendendo coisas e tal. Eu me lembro que a gente, na época, fazia Ana Frota, né, que era a aula de voz, né? Mesmo depois de ter saído da escola de teatro, a gente fez, quando a gente estava no Tapa, aulas com a Ana Frota, que foi para mim uma mestra. No outro dia ela foi ver a nossa peça no Rio, que era uma professora de voz, mas que trabalhava com texto, trabalhava exatamente esse escultor de palavras que podemos ser, né? E isso foi fundamental, todo o trabalho de corpo com a Helena Varvac, tudo que eu fiz pós-escola, essa formação constante. Depois, quando a gente teve o nosso grupo, o City Teatro, o Moacir falava assim, não, só quem queria entrar no grupo só podia entrar se parte do dinheiro fosse destinado para... Pode só citar o nome, Moacir Chaves. Porque... Moacir Chaves, Moacir Chaves, nós éramos colegas de escola, fomos casados, tivemos o grupo City Teatro por 5 anos, fazendo... Também tivemos um repertório de 5 peças fazendo projeto de escola que a gente já tinha feito com o Grupo Tapa. E tinha essa coisa da gente continuar eternamente. Até hoje eu continuo fazendo aula de voz, eu continuo sempre fazendo coisas que mantenham meu corpo ativo. Descobri agora há pouco tempo o tal do gyro, que é incrível, porque agora Kênia Dias fez os nossos últimos 2 trabalhos como diretora de movimento. Então, esse instrumento, corpo e voz, ele precisa estar o tempo inteiro afinado para que a gente cumpra com as escolhas que a gente tiver. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade com esse instrumento e com poder fazer o que for proposto fazer de alguma maneira, né? Você está apto, estar disposto. Mas essa coisa que você fala da responsabilidade do ofício, eu acho que ela vai muito além, para mim, nesses tempos que a gente vive, porque eu acho que de alguma maneira somos arautos do nosso tempo. Eu acho muito difícil hoje você falar, eu quero fazer essa peça porque eu acho esse personagem legal, eu queria fazer isso, né? Essa coisa do ego, do ator, do personagem, o Brecht tem um poema sobre isso nos poemas de teatro, que ele fala, você que está sob o holofote, você mais do que representar o mundo que você está aí, eu não me lembro das palavras, mas o mundo que você precisa representar o mundo que pode ser, né? No nosso Que Só Sabemos Juntos Agora, eu termino a peça, tudo bem, eu sou um pouco utópica, mas eu termino a peça com um texto que eu mesma escrevi, que da gente conseguir perceber a potência que nós somos juntos, né? O que nós poderíamos fazer juntos, né? O teatro, eu falo, estamos aqui no teatro, esse lugar onde a gente consegue esticar o possível até as fronteiras do impossível, onde a gente ainda faz esse pacto para viver esse sonho comum, onde a gente se reconhece não só naquilo que a gente mas naquilo que a gente pode ser, né? Na potência que nós somos juntos, no que aí tinha, inicialmente era no que nós podemos fazer juntos. Eu falei assim, não posso mais ser
Olha como eu fico louca com a palavra, né? Não pode ser o que nós podemos fazer junto, o que nós poderíamos fazer junto, né? Porque eu acho que a sensação é de perda. A gente, essa noção de do que nós poderíamos fazer juntos, no que nós... essa potência que o teatro nos oferece, dessa percepção de potência, né? Que eu sinto muito quando eu vou num jogo de futebol, que eu gosto de estádio, que eu falo assim, gente, como é que a gente é capaz de fazer isso e não é capaz de fazer tantas outras coisas, né, nessa organização? Mas eu acho que tem muita coisa com a vaidade, né, na profissão, né? Você abdicar da vaidade na profissão é uma coisa que te deixa muito forte. A profissão me ensinou muito, Eduardo, a respeito de como você se fortalece na vulnerabilidade. Principalmente essas 2 últimas peças. Esse estar fora desse lugar do ator, né? Descer para a plateia, deixar a plateia te desestruturar de alguma forma, ficar sem jeito. E quando você percebe esse lugar não pode ser também cultivado, porque ele acaba virando uma representação. Não é isso, mas essa disposição, né? Essas 2 últimas peças, elas são muito difíceis de fazer, porque eu não tenho como fazer naquele dia que eu tô com dor de barriga, que a gente sempre tem que, se a gente põe o texto e vai, porque elas me exigem presença, né? Elas são exercícios de presença. Mas eu ando falando assim, eu preciso de um texto urgentemente, preciso de um personagem urgentemente, tirar a Denise do teatro um pouco, voltar para, né? Odê, você acha que agora, com a experiência, com todos esses autores que você já fez, quando você encara um personagem novo, por exemplo, ficou mais fácil para você entender as motivações desse personagem? Quer dizer, a experiência fez com que você fizesse esse trabalho de lapidação mais rápido, ou todo trabalho novo, todo personagem novo, você acha que tem que ter quase como se estivesse voltando ao princípio? Eu sempre acho que eu não vou conseguir. Faz parte da angústia, né? Não, mas eu acho que a gente sempre acha que não vai. Não, mas você tem um treino de aproximação, talvez, né? Eu acho que mais assim, até ultimamente no cinema. Porque você chegar no... né? Como eu fiz muitos projetos muito pessoais, Rover e meus, do Luiz, do Zé, né? Nós somos um trio há muitos anos que queremos, do Zé Maria, que é nosso produtor, mas que é um artista incrível, um produtor artista, uma coisa muito rara. Mas assim, o que a gente quer dizer, né? E você quando você resolve fazer um personagem porque você quer dizer aquilo, você já está com meio caminho andado. Eu sinto, que é o caso, por exemplo, do Galileu, que eu li aquilo, eu queria fazer, eu queria dizer aquilo me movia, aquilo tinha a ver comigo, né? A questão do achar a brecha ali no meio do poder, né? Ele se achava amigo do clero, né? Ele achava, e achar que ele podia ali dentro, né? Uma ilusão, falar, olha, só olhar pelo telescópio, e as pessoas não olhavam pelo telescópio, né? Então, uma vez o Sérgio Brito, quando foi ver a Alma Boa o saudoso Sérgio Brito viu a Alma Boa no Teatro dos Quatro, quando a gente esteve lá. E ele falou para mim uma coisa que eu nunca vou esquecer, que ele falou assim, sabe qual é o grande segredo do sucesso dessa peça? É a sua vontade de dizer esse texto. Né? E depois, quando a gente fez o Galileu, o Roberto Schwartz foi ver. A gente trabalhou em cima da tradução dele, mas a gente deu, como a Cris Rorick, que fazia com a gente, essa escovada, claro, com a autorização dele. Mas a gente deu como digamos assim, uma lapidada, né? Sem adaptações, mas também amaciando aquilo, né? E ele foi ver, e essa coisa é prêmio de teatro. Imagina, ele foi ver lá, velhinho, com 81 anos, e ele virou para Cibele e falou uma coisa que também eu não posso esquecer, que ele falou assim, eu gostei muito da peça, mas eu gostei muito dessa menina. Eu gostei muito dessa menina. Ela entende muito bem o personagem.
porque era isso, porque eu queria ser aquele homem, né? Porque quando eu li o texto do Brecht, do Galileu, eu fiquei fascinada. Aí eu fui ler as biografias do Galileu, 3. E aí eu andei por muito tempo, Roveri, com aqueles 2 homens sentados no meu ombro. De um lado Galileu, do outro lado Brecht. Que peso, hein? Você vê? É um peso. Mas você sabe que tem um negócio que, assim, que isso foi muito... E eu mantive esses caras no meu camarim, né? Tem lá o Brecht olhando para mim e tem Galileu. Porque eles são... Porque me ensinaram muito por você querer viver por dentro. Então, eu acho que a aproximação, talvez... Eu tenha aprendido a aproximação para o personagem, longe dos métodos mais stanislavskianos, por esse querer dizer por ele. Tanto que hoje, quando eu pego um projeto de cinema, quando vou falar em escola de teatro, eu sempre falo assim, faça do projeto do outro o seu projeto, porque é possível. Se você topou fazer um trabalho porque você leu lá o texto, às vezes você precisa daquele dinheiro, sei lá, ou precisa trabalhar. Mas aí... se debruce, tenha responsabilidade sobre sobre a comunicação do que você está dizendo. Então, aí você leia coisas afins, faça o projeto daquele diretor ou daquela pessoa que quis montar aquela peça também ser seu. Então, se povoe de tudo isso que o povoou para ele ter vontade de dizer aquilo. E eu acho que isso faz realmente meu grande barato de subir no palco. Isso modificou muito para mim a partir do Alma Boa. Subir no palco para contar uma fofoca que você precisa saber. Olha o que esse cara escreveu há quase 100 anos atrás, que dá voz para tua angústia hoje. Você não gostaria de dizer isso? Ficar aí querendo pegar caderninho na bolsa para anotar? Não, vai na biblioteca, tá lá, sabe? Claro. Você falou uma coisa que é curiosa, porque me lembrou o Manuel de Barros, que é essa coisa do polidor das palavras, né? O Manuel de Barros tem muito essa coisa de pegar o homem caído no chão e transformar aquilo em poesia, o lixo em poesia, o mijo em poesia, né? Sim. E você vive numa cidade onde a gente convive o tempo todo com uma miséria mais do que escarrada e absoluta. Qual a sensação que você tem como... E eu estou perguntando isso porque eu acho que você tem uma militância política muito forte, tem uma outra coisa agregada que depois eu falo. Mas qual é a sensação que você tem quando você passa embaixo do Minhocão, por exemplo, e vê famílias e famílias e famílias absolutamente desesperadas, alucinadas, morando ali, e a gente vai cada vez passando de forma mais incólume... E assim, como é que fica a esperança num lugar onde uma coisa não muda, só piora? É um murro em ponta de faca, né? Eu, de vez em quando, baqueio, sabe? Eu tenho uma sensação de injustiça muito grande, como todos nós, né? E eu acho que, assim, não tem... O que eu sinto, Marco, é que a gente... Sabe o quê? A gente não pode parar de lutar. Eu vou falar uma frase horrorosa dessas parece autoajuda, mas assim, sabe aquela frasezinha assim? Você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar a sua ação sobre o mundo, e isso te dá um alívio danado. Isso te dá um alívio. Você tem que ter muito cuidado com isso. Dá uma corona, só uma coisinha. O Bolt tinha uma frase que é assim... o teatro não faz revolução, mas ele ensaia. Ai, maravilhoso. É maravilhoso. Exatamente. O que acontece é que, o que eu acho só o seguinte: a gente está vivendo numa hora em que eu acho mesmo que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso ativismo de sofá. Sim. E também o nosso ativismo das tábuas do palco. Porque a gente tem que ter muito cuidado... Porque o que eu sinto, que a gente está falando muito para quem concorda com a gente. Essa é a nossa grande cilada, né? Como a gente, o tal do furar a bolha, né? Não é isso, mas a gente conseguir falar para quem não concorda com a gente. Por isso que eu acho que, assim, porque eu acho que não é exatamente quem não concorda, mas quem não está acostumado com o glossário, né? Ou não vai entender. E o que eu sinto é que, assim, a gente tem um público, eu fiz um pouco isso. Assim, eu tive uma ideia. A ideia
que eu não sei o quanto que tem de eficácia, mas eu tive essa ideia de enganar eles. Aquele público que foi ver o Trair e Coçar, que era imenso. Aconteceu comigo uma coisa muito rara, que foi... Eu, com 24 anos, 25, eu vivi um sucesso popular que levava num teatro de 1.200 lugares, de quinta a domingo, aquele teatro lotado. Eu tinha vontade de acabar a peça, sentar ali na beira do palco e falar assim, quem são vocês? Onde vocês moram? Por que vocês vieram? E eu fiz isso. Eu pedi para o Atílio Ricó para eu imprimir do meu bolso um questionário na época, e eu pedia para no final as pessoas preencherem o questionário e colocar numa urnazinha. Eu tenho isso até hoje, que eu nunca digitalizei esse negócio, mas eu tenho lá o público, num papelzinho, assim, que ia, por que eles gostavam da peça. E essas pessoas, um tempo depois, eu falei, eu quis montar o Alma Boa de Sete Suã, eu quis montar Brecht para falar para elas, vocês gostaram do Trair e Coçar? Vem cá, que eu vou te mostrar um negócio que também é legal. E eu vi acontecer uma coisa no teatro que é verdade, que eu vi acontecer. Por isso que eu sou tão animada. Porque eu testemunhei os maridos arrastados de domingo. Que é aquele cara que chegava no teatro, na porta do teatro, eu recebo o público na porta desde uma boa, que virava para mim e falava assim, e aí, ela, já rindo assim, o que você vai aprontar pra gente hoje, né? E aquele cara que aquela a mulher intimidade, arrastou, e que ele chegava lá e falava literalmente com essas letras assim, quero rir, hein? É engraçado, assim, toda vez eu falo, vai ver minha peça, é comédia? Eu falei assim, também, você vai rir. E sempre tem humor nas coisas que eu faço, porque eu acredito no humor, né, como uma ferramenta de comunicação e tal. E aí eu vejo esse cara chegar e eu pegava e grudava o olho nele assim. E eu falava, Kelly de camisa verde. E eu via esse cara, de verdade, começar assim, um pouco assim, aí ele ia ficando um pouco decepcionado, porque não era tão comédia como ele imaginou. Aí ele dava uma falada assim pro lado, que eu imaginava ser assim, ele falando pra mulher, mas você não é comédia. Você falou que é comédia, não é comédia. Aí entrava assim o Ari França, que todo mundo sabe que vai ser engraçado. Aí quando o Ari entrava, logo na entrada do Ari, ele já gargalhava. Aquele coisa assim. Aí que se tinha uma gracinha, esse cara ria muito além da piada, porque ele queria rir muito, queria rir. E aí uma hora ele via que não era tão comédia quanto ele achava, e eu vi esse cara, é vídeo, né? Eu vi esse cara dar uma desistida e ficar assim na cadeira, deitado assim. E eu via esse cara, aí é lindo demais, eu vi isso acontecer, foi uma vez não foi duas, foram muitas vezes. Eu vi esse cara fazer assim, ó, porque eu grudava o olho, aquele de camisa verde, e eu ficava só vigiando ele. Aí ele fazia assim, ó. Eu via a boca abrir, eu via esse cara entrar em estado de captura, porque era um bom texto, porque era uma boa história, porque tinha um negócio que segurava, entendeu? Eu via. Então, o que aconteceu comigo? Eu quero falar para esse cara. O meu público maior, assim, a minha vontade é o marido arrastado. Assim, o meu máximo, né? A minha linha de chegada. E hoje eu vejo, assim, eu tenho histórias incríveis por causa dessa lida com a plateia. No outro dia um cara subiu, assim, lá no Tuca, subiu, eu vi o cara, não, foi no Sérgio Cardoso, ele vindo lá de baixo, no meio de você, e ele falou assim, não, desculpa, Denise, só queria falar uma coisa com você. Eu ali conversando no início, ele fez assim, obrigada por me incomodar. E era um cara bem careta, sabe assim? Essa coisa, uma moça falou agora, escreveu assim, obrigada pelo desassossego delicado que vocês nos provocam. Desassossego delicado, ela botou. E na verdade, agora essa peça que eu faço com o Tony, né? Quando o Tony Ramos, querido, a gente fez uma série, um filme juntos, mas o Tony foi ver o Eu de Você e ficou, como ele mesmo diz, perturbado. Eu adoro que ele fala essa palavra. Foi ver o Eu de Você e ficou perturbado. E falou, e foi ver de novo e propôs pra gente, vocês não gostariam de fazer uma coisa juntos, assim, que tivesse um pouco essa onda de vocês com a plateia? E eu
Falei assim, sério? Pensei comigo assim, você quer mesmo brincar desse perigo, né? Assim, você quer brincar no meu playground perigoso? E aí a gente foi para a sala de ensaio com o Tony e botamos o Tony para improvisar. E o Tony, né, assim, o Brasil inteiro admira Tony Ramos. Quem não admira Tony Ramos? Quem cruzou o Tony na vida entende, ele é uma figura muito rara, né? Ele é um príncipe de gentileza, de educação, um humanista, um cara muito bacana, assim, né? Um cara que... E aí, esse cara... Se eu tinha admiração por ele, né, pelo artista que ele é, pela pessoa que ele é, essa minha admiração por ele triplicou quando eu vi ele querer se desafiar e entrar no desconhecido, né? Porque ele foi com a gente para a sala de ensaio sem saber o que a gente ia fazer, né? Sem saber o que a gente ia fazer. E a gente ia fazer alguma coisa. E isso foi muito rico. E quando a gente foi para a sala de ensaio, eu e o Luiz, a gente falava assim, é muito importante esse homem falar sobre esse homem que precisa se rever. Esse homem, o bom pai, o bom marido, esse homem clássico, né, que de alguma maneira veste esse patriarca, a gente precisa falar desse machismo estrutural na boca desse homem. Né? Isso precisa. E é lindo o que tem acontecido, porque você vê o Tony falando para esses caras, né, que é o tempo de cultivar a dúvida, que dessas certezas, de toda essa dureza envolvida. Então, e aí você vê as pessoas, né, aqueles casais, aquelas pessoas... Tem uma coisa muito curiosa que está acontecendo e eu fico muito animada, né, porque eu no Que Só Sabemos Juntos, eu converso um pouco com a plateia. No início, a maioria das pessoas não tinha visto Eu de Você, nem Galileu, nem Alma Boa, nem as outras peças. Eu falava assim, estão aqui por causa do Tony muito, né? E eu falava, então peraí que vocês... Vamos trazer vocês pra cá. Né? Aí depois eles foram vendo Eu de Você também. Mas você vê uma plateia que ela fica feliz em ser desconcertada. Isso é que é... Porque as pessoas, na verdade, eu sinto que a gente não entende as pessoas falam, sua peça é comédia, porque eu não quero pensar. Ela quer pensar. Ela não descobriu, ela desconhece o prazer que isso pode dar a ela. Prazer brechtiano de pensar. Prazer. Eu falava uma frase no Galileu que Brecht botou na boca do Galileu, na vida de Galileu, no texto, que era, eu falava, juro por Deus, eu falava essa frase quase salivando assim na cara da plateia, porque ele falava, pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. E não é a gente conseguir, numa conversa, ir modificando até o nosso pensar a partir da opinião do outro, que não exatamente não concorda com você, mas que deixa você... Você não precisa concordar com o outro, mas alguém que é um antagonista quando você está conversando, essa pessoa faz você esticar uma ideia. E você chegar a lugares que você não chegaria sozinho. E aí a gente vive essa coisa terrível que a gente vive, que as ideias não andam mais. Que a gente não tem mais a possibilidade de ponderar. Se você ponderar, você ganha 2 inimigos. Pois. Não é? No Agora, mínimo, né? Se você fala por um outro lado, você já ganhou 2 inimigos. Então, as conversas estão se limitando muito. É muito triste o que está acontecendo com a gente. Esse exercício que o Oswaldinho estava falando aqui no início, da gente querer conversar, né? De querer a partilha. Eu me lembro, eu cheguei em São Paulo novinha, eu ia pro Orvieto, porque a gente não tinha dinheiro pro Gigeto. De vez em quando levavam a gente pro Gigeto, mas aí a gente ia pro Orvieto e você via assim, né, Fran Carlos Reis batendo na mesa, e eram discussões estéticas, né? Plínio, Marcos, eu ainda via aquilo novinha, assim, eu ficava quieta olhando, mas eu ainda tive a chance de ver pessoas que iam jantar depois da peça para discutir esteticamente o nosso ofício, o que a gente estava fazendo, né? Eu vi uma vez o Abu falar para uma atriz assim, o que você está fazendo é uma merda. E assim, aí alto bom som na frente de todo mundo. E aquilo era né? O Fauzi era um grande provocador. Eu ia lá na casa do Fauzi para ele me fazer sofrer, para ele ir me desafiar. Você não sente falta dessa interlocução? Eu sinto, acho que nós sentimos aqui, porque por isso a gente está aqui, né? Mas
da classe teatral, falar de classe teatral é meio complicado, mas da gente de teatro se sentar para falar do seu ofício, com essa liberdade que você contava. O teu espetáculo é uma merda, não sei o que, ou é maravilhoso. Não ficava no adjetivo, a gente ia cutucando, né? A gente se provocava, a gente se estimulava um ou outro até com essa... Eu sinto que hoje não, já há um bom tempo nós deixamos de fazer isso, nós de teatro. Com quem que você conversa, além das pessoas que trabalham com você? Então, mas eu também sinto falta, Joldinho, dessa... Porque o teatro tinha um mainstream, né? Tinha o teatrão, tinha aquilo que precisava ser desafiado, né? Essas coisas caíram. Você, inclusive, eu acho que a gente... E tinha isso, as pessoas iam ao teatro corriqueiramente. A gente hoje fica lá fazendo tudo para seduzir o público, para eles continuarem indo ao teatro como... E estão indo, né? E tem uma grande revigorada, eu sinto, coisa. Mas a gente precisa, o que eu sinto mesmo, é que a gente precisa conversar sobre a captura. A gente não pode exigir paciência das pessoas com teatro. A gente não pode fazer teatro só para quem... está acostumado a ir ao teatro. Porque isso, o que eu acho mais lindo é quando você consegue surpreender alguém que achava que teatro era chato, ele foi e falou, nossa, teatro é isso então. Né? E isso não precisa de concessão. Não precisa ser um culto religioso onde você vai confirmar a sua crença, né? Exatamente. Em geral é isso. Assim, não, mas eu acho assim, que a gente fez muitas coisas pro próprio umbigo. Eu sinto, né? Assim, coisas que você acha legal. E eu acho que tem que ser... A gente tem que ter sempre a pesquisa. Mas a gente tem que ter a pesquisa também junto com alguma coisa que esteja ali, que necessite daquela pesquisa para se modificar, né? Você falou uma coisa aí do público que foi ver o Tony. Que apesar de todo o sucesso de Trair e Coçar, dos clássicos que você fez, que não foi ver você no teatro. Essa ideia desse encastelamento que a gente estava dizendo, eu sinto que no teatro brasileiro as pessoas pararam de conviver entre elas. Quer dizer, os elencos ficaram em torno de um estrelo ou uma estrela protagonista, reproduzindo um modelo da televisão, onde você deixou de ter essa mistura que é o fundamental do teatro. Isso também é um motivo de cativar o público. Quer dizer, quantos atores você não gostaria de vê-los juntos? Uma grande atriz, uma atriz mais jovem, um casal da mesma idade que nunca fez um par romântico, ou protagonistas. Isso não é uma perda, não é uma maneira que a gente se afastou de alguma maneira. E completando o que o Oswaldo falou, quer dizer, o teatro ele já viveu uma coisa que ele estava ligado à música, ao cinema. Quero depois te perguntar sobre a tua questão com o samba. O quanto nós nos afastamos das outras coisas que não são só o modelo teatral. O quanto nós nos afastamos de nos misturarmos com outras gerações, com outras formas de pensar, porque isso também nos tira do conforto. Da mesma maneira que o Tony tirou ele de uma situação X, você também saiu de uma situação X trabalhando com ele. Sem dúvida. Por que esse talvez não seja o nosso grande gargalo quando você chegava no Orvieto e ouvia as outras pessoas, e hoje tem uma turma que vai aqui, outra turma que vai ali, onde a gente se afastou das velhas e das novas gerações. Não confio em ninguém com mais de 30 anos. Sim, nós somos a geração disso. E o quanto a gente criou um gap nisso. Sem dúvida. Entre nós mesmos, nós formamos tribos que não se interagem, né, que não têm interseções. Eu acho, Eduardo, isso eu acho isso de uma forma geral, né? Até eu fico falando, eu acho que a gente dá muito tiro no pé. Entre nós. Tem muito fogo amigo entre nós. Porque somos pessoas interessantes, angustiadas, cheias de nuances, com muitos pensamentos. Mas eu sinto que dentro das nossas nuances e pensamentos, a gente discorda. Nessa época do discordar, sem querer, a gente está do lado de alguém que tem a mesma causa que a gente. E a gente, por maneiras diferentes de chegar a essa causa, a gente cria nichos que
não se conversam e que perdem força e vira essa solidão e vai perdendo terreno mesmo. É uma coisa pra gente pensar. É um negócio muito bonito que vocês fazem dessa reunião, ia até virar um videocast, um podcast, mas fico pensando, a gente fez as reuniões lá para o negócio do TBC, pra gente salvar o TBC, que agora o Sesc vai fazer, mas assim, aquelas reuniões vão ficando frutíferas, e eu ficava com muito medo no início de fazer essa provocação dessa atriz, né, do mainstream, de alguma maneira que eu poderia ser ali dentro, e não, eu sinto que foi uma conversa muito, muito frutífera, muito boa, porque eu acho que a gente tem que se provocar e a gente puxar de um lado para o outro. Ô Denise, essa coisa que você falou, várias vezes você falou a palavra angústia, mas é uma angústia que ela não está sozinha, né? Me parece que ela está sempre acompanhada da esperança. E de repente você chega hoje para essa gravação de amarelo. Foi de propósito. E dizendo que está resgatando o prazer de vestir amarelo, e acho que aí também tem um resgate da esperança, né? Quer dizer, só o fato de colocar uma roupa amarela, o que significa isso para você hoje? Então, porque eu sempre amei amarelo, né? Eu estava te contando. Me roubaram a minha cor, roubaram a nossa camisa, na verdade, né? A gente não... Nem para torcer pelo time, a gente põe aquela camisa de uma maneira confortável. E eu acho isso uma injustiça. Mas eu fiquei um tempão sem usar amarelo. Mas agora eu falei assim, não, Denise, a gente precisa recuperar isso de volta, né? Madonna lá com a bandeira do Brasil, né? Não precisa só... Mas não é só isso. Eu acho que isso também é a gente saber que essa coisa que eu quero falar para todo mundo. Tem muita gente ainda com o ouvido com uma frestinha aberta. E não é só isso, né? E também eu vim aqui no programa que está... O vermelho, Marco Antônio Rodrigues, com essa camisa amarela. E eu falo assim, eu estou de camisa amarela, não por isso, mas porque eu tenho tentado usar o meu amarelo não só para ser água no meio das pedras, mas por resistência mesmo. É Você uma camisa de ressuscitou a resistência. Carmen Miranda, né? Vestiu uma camisa amarela e saiu por aí. Listrado. Listrada. Amarela é outra. Essa é a outra, encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela. A gente gostaria muito de agradecer a presença da querida Denise Fraga aqui nesse programa. Eu acho que ela pode ser considerada nossa madrinha, porque é a primeira convidada, e a gente com certeza ficaria muito tempo aqui ouvindo o que ela tem a dizer. Tanto é que ela já está convidada e ela vai voltar para mais uma edição do nosso programa. E Denise, enquanto você não volta, onde o teu público pode ter informações sobre você? Ai, nessa rede social, né, que tem que se render a ela, no @Denise Fraga Oficial. No Instagram, a gente tem aí, eu tô viajando com as 2 peças, agora vou ficar em cartaz com as 2 peças também. Então, lá. Na rede social e nos teatros. E nos teatros. Que você gosta mais. Isso. Então, obrigado pela audiência e acompanhe os próximos episódios do Ribalta Podcast nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e nas plataformas digitais. E se vocês tiverem curiosidade ou interesse, deixe um recadinho lá pra gente, que a nossa tendência é sempre melhorar e inovar. Obrigada, gente.